E aí, galera do 8º ano, que saudade de vocês! Bom, eu tô aqui hoje para a gente revisar os conteúdos que serão utilizados para sua avaliação. Eu sei que você já manja tudo isso, você está sabendo de tudo isso, mas não custa nada a gente dar uma revisada para você mandar bem pra caramba lá na prova. Na revisão, eu vou falar só sobre revoluções inglesas, tá? Tranquilo isso na sua cabeça? Então, beleza, vamos lá. Primeiro, eu preciso que você lembre do seguinte, que as revoluções, elas são divididas em duas, as revoluções inglesas. A gente tem a primeira, que vai ser a Revolução Puritana. Eu já tiro aqui o slide para vocês. A Revolução Puritana e a segunda, que vai ser a Revolução Gloriosa. Guardou isso na sua cabeça? Deixa eu tirar aqui o slide para vocês verem melhor. Tranquilo. Olha só então, a gente tem a primeira revolução, que é a puritana, e a segunda, que é a gloriosa. Você tem que lembrar o seguinte, a puritana, ela é para tirar um rei, tranquilo, e a gloriosa, ela é para trocar o rei. Tirar, trocar. Se você guardar isso na sua cabeça, você vai mandar bem pra caramba. Então, olha só, a situação ali que aconteceu na Revolução Puritana era de insatisfação, principalmente por parte da burguesia e da gentry, que eram os donos de terras, né, os camponeses, e que estavam insatisfeitos com as políticas que os reis ingleses estavam tomando ali há algum tempo. Preciso te lembrar que a gente tem uma sucessão de reis na Inglaterra e que vai ter um problema muito grande, porque começa lá no Henrique VIII, quando ele não consegue ter um herdeiro, homem, e entra depois que ele falece a Rainha Elizabeth. Depois que a Rainha Elizabeth também, ela passa a governar e ela até consegue conciliar o poder ali dela com o parlamento, que você precisa lembrar do parlamento, que era dividido entre parlamento, Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes, dos comuns, onde estavam os burgueses e os grandes proprietários de terra, e Câmara dos Lordes, em que estavam os nobres. Então a Rainha Elizabeth estava conseguindo conciliar. O problema é que quando a Rainha Elizabeth ela vem falecer, ela também não deixa herdeiros. E quem vai assumir vai ser o seu parente mais próximo, que não era inglês, que quem vai assumir vai ser o Jaime I. O Jaime I vai ter uma política que já vai começar a desagradar grande parte da população inglesa. Isso porque ele passou a desrespeitar aquilo que a gente conhece como Carta Magna. Carta Magna, que era do ano de 1215. O que dizia a Carta Magna? Que o rei não poderia tomar decisões políticas sem antes consultar, os seus conselheiros, que depois passam a ser o parlamento. O Jaime I não está nem aí para o parlamento e por alguns momentos vai até mandar fechar o parlamento. Bom, acontece que o Jaime I falece e quem assume o poder vai ser o seu filho, o Carlos I, que também vai continuar com a mesma política do seu pai, que vai desrespeitar ali o parlamento, vai fechar o parlamento em vários momentos. E eu preciso te lembrar que a Inglaterra se envolveu em várias guerras nesse período, o que acabou deixando ela em crise. Então, para resolver essa crise, o que o Carlos I vai fazer? Ele vai reativar um antigo imposto que já havia sido abolido na Inglaterra, que é vou escrever aqui no canto, que é o Ship Money. Ship Money, que traduzindo seria como dinheiro barato, mas que não deixou nada felizes os burgueses e os grandes proprietários de terra e também os camponeses. Bom, o que vai acontecer? Depois de dissolver o parlamento, principalmente os membros ali da Câmara dos Comuns não vão ficar nada satisfeitos com o Carlos I. E é aí que se inicia, as revoltas da Revolução Puritana.
A revolução porque eles queriam trocar o sistema. Então, olha só, a gente vai ter o surgimento de um líder, que vai ser o Oliver Cromwell, que vai bater de frente ali com o Carlos I. Carlos I não vai dar nem bola para ele. Inclusive, em alguns protestos, vai mandar com que o exército nacional da Inglaterra atacasse os revolucionários. Nesse período, então, Oliver Cromwell decidiu montar um exército para bater de frente com o exército do Carlos I. Que é aí que surge o exército dos cabeças redondas. E surge também um novo sistema ali de exército, que é o chamado, deixa eu apagar aqui para te mostrar, que é o chamado New Model Army. New Model Army, que é um novo sistema de exército. Como assim, professor, um novo sistema de exército? Antes, só nobres participavam do exército. Só quem viesse de linhagem nobre podia participar. Com o New Model Army, participa do exército quem tem capacidade para aquilo. Então, a gente chama de exército de merecimento. Isso vai mudar. Oliver Cromwell vai formar um exército dos cabeças redondas que vai guerrear contra o exército nacional do rei, o exército inglês, e depois de vencer, o rei vai ter um final nada legal. Oliver Cromwell, junto com o parlamento, acaba decidindo em executar o rei. Então conta a história que Oliver Cromwell levou o rei até uma praça pública. O rei foi condenado por trair a nação inglesa, por ter aumentado os impostos, por ter fechado o parlamento, que desrespeitava a Carta Magna, que eu acabei de te escrever aqui e te falar. E o que eles vão fazer? Vão cortar a cabeça do Carlos I. Nesse período, então, Oliver Cromwell assume o governo junto com o parlamento, e a primeira medida que ele vai tomar vai melhorar muito a economia inglesa, que serão os chamados atos de navegação. Vou escrever aqui, você escreve o resto. Atos de navegação. Ok? Você precisa lembrar que a Inglaterra é circundada por água, por mar. Então, nesse período, a Inglaterra ainda não tinha uma marinha tão forte. E quem acabava fazendo o transporte de mercadoria eram os holandeses. Com o New Model, com os atos de navegação, agora toda transação comercial e todo o transporte deve ser realizado pelos ingleses. E quando não é realizado por eles, uma taxa de impostos que era alta para outros povos, eles tinham que pagar para os ingleses. Então, o que acaba aumentando muito a economia inglesa e acaba melhorando muito a economia da sociedade naquele período. Porém, vai chegar um momento lá que Oliver Cromwell não vai mais se dar bem com o parlamento, e ele vai mandar fechar também o parlamento e vai se proclamar como Lorde Protetor e vai mudar o seu poder para agora vitalício e hereditário. Lembrando que vitalício era até o resto da vida dele, e hereditário que, quando ele morresse, o seu filho assumiria. Oliver Cromwell acaba falecendo, e quem assume o poder vai ser o seu filho, o Richard. Eu sei que você deve ter lembrado disso na aula, né? Mas enfim, eu não posso falar isso aqui no vídeo, mas você lembra lá do Richard? O Richard acaba governando a Inglaterra por 8 meses, até que ele é retirado do poder. Eles reinstituem, colocam o filho do Carlos I no governo inglês, porém os nobres não vão ficar nada felizes, tá? Vão retirar o filho do Carlos I do poder da Inglaterra e vão colocar o Guilherme de Orange. O Guilherme de Orange vai entrar por conta dessa manobra política da nobreza, e ele vai assinar um documento se comprometendo a estabelecer a chamada monarquia parlamentarista. O que é isso, professor? Que agora o rei só pode tomar medidas governamentais de acordo com o parlamento, ou que a vontade do parlamento muitas vezes se sobressai sobre o poder monárquico. É nesse período que a gente tem uma frase que resume isso, que é: o rei reina, mas não governa, porque quem passa a governar agora vai ser o parlamento. O documento que regulamenta isso vale até hoje, que é o chamado Bill of Rights, ok? E essa mudança ali do filho do Carlos I, que é o Carlos II, para o Guilherme de Orange, e a assinatura do Bill of Rights, é a Revolução Gloriosa, que se chama Revolução Gloriosa porque não teve sangue como a puritana.
Por isso que acabou recebendo esse nome de Revolução Gloriosa. Bom, eu espero que você tenha guardado tudo isso na sua cabeça. Valeu, até a próxima!